O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série de programas intitulada Cinema, Cultura, Artistas e Intelectuais pela Democracia e contra a Ditadura, ontem e hoje, recebendo o sociólogo e professor da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Ridente, para um diálogo sobre um dos mais brilhantes, mais criativos representantes da cultura brasileira, da cultura democrática brasileira, o compositor e escritor Francisco Buarque de Holanda, Chico Buarque, que em 2019 foi agraciado com o Prêmio Camões pelo conjunto da sua produção literária, prêmio este que só foi recebido em 24 de abril de 2023. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui nesse início de 2025. O prazer é todo meu, Marco, de estar aqui no Trilhas da Democracia, conversando com você, com o Normando, sobre aí esse personagem muito importante da cultura brasileira, que é o Chico Buarque de Holanda. Você já anunciou, deixa eu embarcá-lo aqui, Normando Rodrigues, nosso companheiro, que compartilha comigo desde o final do ano passado a condução desse diálogo do Trilhas da Democracia. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Prazer em revê-lo, Marcelo. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. E só um pequeno reparo que eu sei que o Marco já deixou de gancho para o Marcelo, que é o porquê que o Chico recebeu com atraso o Prêmio Camões. Sim, recebeu com atraso por conta daquela figura funesta, abjeta, que queria destruir a cultura brasileira, a cultura em geral brasileira. E o prêmio foi recebido exatamente quando se encontrava na presidência da República o nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no início do seu terceiro mandato. Marcelo, no seu Em Busca do Povo Brasileiro, deixa eu ei-lo aí, a capa completa, com capa contra capa, orelha. Essa é a capa da segunda edição do Em Busca do Povo Brasileiro, que é baseada na sua tese de doutoramento, foi publicada na sua primeira edição no ano de 2000 e na segunda edição no ano de 2014. E no Em Busca do Povo Brasileiro, você afirma que, entre tantos outros artistas e homens da cultura, Chico Buarque, mas também Caetano Veloso, só poderiam ser compreendidos a partir das origens na cultura política brasileira dos anos 50 e 60, marcada que foi pelas lutas contra o subdesenvolvimento nacional e pela constituição de uma identidade para o seu povo. Você tem um capítulo dedicado ao Chico Buarque, um capítulo dedicado ao Caetano Veloso, do livro, e no capítulo dedicado ao Chico Buarque, você faz um tratamento daquilo que foi produzido pelo Chico Buarque entre os anos 60, 1960 e 1990, por intermédio da análise do romance Benjamin, que foi escrito e publicado em 1995. E você procura abordar a obra do Chico Buarque a partir de algumas dimensões, né? O momento de lirismo nostálgico, né? O momento da crítica social, a variante utópica, né? E eu gostaria de te pedir que compartilhasse com a nossa audiência
em especial aqueles que ainda não leram, tiveram a oportunidade de ler o teu livro, como uma forma de instigá-los a ler o livro, né? Eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência, né, texto e contexto desse grande interregno, não é? Até o final do século XX, que eu acho que existe uma inflexão que vai ficar para a segunda parte da nossa discussão, que está presente nos textos que você vem trabalhando, a questão da melancolia de esquerda. Mas, nesse primeiro momento, eu te pediria, então, para fazer uma espécie de relação entre texto e contexto que você já faz nesse capítulo dedicado ao Chico Buarque, do Em Busca do Povo Brasileiro. Por favor, Marcelo, fique inteiramente à vontade. Obrigado, Marco. Como você colocou, esse livro é baseado na minha tese de livre docência defendida na Unicamp, em 1999. Logo em seguida, em 2000, foi publicado, aí, adaptado para formato de livro, e pela editora Record, a primeira edição, a segunda pela editora Unesp, né? E esse livro é o meu livro mais conhecido, né, mais citado e tal. Justamente porque eu não diria que o livro, o tema que ele trata, eu acho que é muito interessante e muito marcante, que é a tentativa de aproximação dos intelectuais e dos artistas com a gente do povo. E isso foi construído a partir de uma experiência na sociedade brasileira, desse contexto mais amplo, daquilo que, na época, no terreno da política, né, prevaleceu a democracia no Brasil, do fim do Estado Novo até o golpe de 64. Então, naquele tempo, fervilhou a ideia, né, de que o Brasil poderia ser um país do futuro. Tem um termo que ficou muito conhecido, né? O Brasil, o Stefan Zweig escreveu um livro na Alemanha, né? O Brasil, o país do futuro. Então, essa geração que cresceu na democracia de 46, depois da Constituição de 46, se envolveu muito com a ideia de que era preciso romper com o subdesenvolvimento nacional do ponto de vista político, econômico e também cultural, né? Tinha até, no começo dos anos 60, se formou o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, de que participou, por exemplo, o Ferreira Goulart, o Vianinha, né? E eles faziam peças de teatro levando, digamos assim, tentando conscientizar o povo brasileiro da necessidade do que eles chamavam, então, de uma revolução brasileira. Quer dizer, estaria em curso uma grande transformação da sociedade que colocaria o povo brasileiro no centro das atenções e como um protagonista. Um povo brasileiro que estaria, por exemplo, nas favelas, que estaria vindo do campo para a cidade. É preciso lembrar que até 1960 o Brasil era um país ainda com mais gente morando no campo do que na cidade. E justamente na década de 60 para a década de 70 que o Brasil passa a ser um país mais eminentemente urbano. Então havia naquele tempo, né, desde os anos 40, nos 50 e sobretudo o começo dos anos 60, uma forte mobilização e aposta na ruptura com o subdesenvolvimento. Então, nesses espetáculos do CPC, do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, tinha a famosa canção, né, a canção do subdesenvolvido, que ficou muito popular na época, que dizia: o Brasil é um país subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido. Então, essa era a ideia, né, de que era possível modernizar o país e aproximar artistas e intelectuais do povo brasileiro, uma espécie de busca dessa gente do povo brasileiro, que a gente poderia usar para citar o Rio de Janeiro, né, a aproximação entre o asfalto e o morro, que vai aparecer, por exemplo, em filmes como Cinco Vezes Favela, como os filmes do Nelson Pereira dos Santos, Rio Zona Norte, Rio 40 Graus.
E a gente tem muitos filmes da época, né? Eu costumo citar duas cenas de dois filmes que dão bem o espírito do que era aquele momento. Um filme carioca, dirigido por um paulista, o Nelson Pereira dos Santos, estabelecido no Rio de Janeiro, que se chamava Rio Zona Norte, tem uma cena em que o Grande Otelo é aquele ator negro importante, muito talentoso, que tinha sido o astro dos filmes da Atlântida, que era um cinema popular, né, mas comercial. E ele passa a ser convidado para atuar num cinema mais politizado, como, por exemplo, esse Rio Zona Norte. E tem uma cena que ele está dentro de um trem, com muitos populares, o trem está cheio, está lotado, ele não consegue nem fechar a porta. E dentro do trem a gente vê pessoas de diferentes origens étnicas, vê pessoas até com um chapéuzinho de camponês, e ele vai olhando para frente e a câmera vai mostrando o subúrbio do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo o pessoal apertado no trem, mas o que vigorava, o que é um certo contraste, é que não havia desconforto, ele estava cantando um samba. Então aquele trem é como se fosse uma ida para o futuro. O Brasil era um trem que depois o Chico Buarque tem uma canção, que é uma tradução de uma canção cubana, né, que dizia: a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Então parecia que o Brasil estava no trilho da história, ainda mais depois, isso ainda no meados dos anos 50, e quando acontece depois de 59 a Revolução Cubana, parecia que era uma coisa que ia adiante. Quer dizer, uma revolução brasileira que podia ser ou uma revolução nacional democrática ou, quem sabe, uma revolução socialista. Então, o impacto da Revolução Cubana iria nessa direção também, né? Que já vinha também essa esperança no desenvolvimento, na modernização da sociedade brasileira, numa outra cena de um filme que eu gosto de citar, do Roberto Santos, chamado O Grande Momento, em que o Gianfrancesco Guarnieri, aquele grande ator, né, depois fundador do Teatro de Arena, com a peça Eles Não Usam Black Tie. Eles não usam black tie, era o povo, era o operário que estava ali nas favelas do Rio de Janeiro participando de uma greve. Isso a peça de teatro do Teatro de Arena, criada pelo Guarnieri. Mas antes ele tinha feito esse filme que tem uma cena maravilhosa, em que ele é um operário aí da periferia de São Paulo, ele, para juntar dinheiro para o casamento, ele vende a bicicleta dele. E o cara que comprou a bicicleta dele diz: dá mais uma última volta com a sua bicicleta. E aí tem uma cena linda, que ele sai andando de bicicleta pelos arrabaldes de São Paulo na época. E todo feliz, rindo, né, antes de entregar a bicicleta. Então eu comparo essas duas cenas de filmes, uma na periferia do Rio, outra na periferia de São Paulo, uma com um ator descendente de italianos, outra com um ator negro, mostrando um certo impulso, né, que o Brasil estava indo adiante, estava num trem que ia chegar em algum lugar, ou uma bicicleta caminhando em direção ao futuro. Então, uma grande esperança, né, de construir o Brasil como o país do futuro, de que essa modernização pudesse romper com a miséria, acabar com a fome, destruir, digamos, o que eles interpretavam na época como os resquícios dos poderes dos latifundiários associados ao capital internacional, a quem interessaria manter o Brasil um país atrasado. Então, havia todo um pensamento, por exemplo, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que apostava de que era possível criar uma nação rica, desenvolvida e integrada, né, trazendo os trabalhadores urbanos, os trabalhadores do campo também, para essa grande transformação que, na época, eles chamavam de a Revolução Brasileira, né? Então, a palavra era muito forte na época, tanto que o próprio golpe de 64 se autodesignou Revolução de 64, porque a palavra revolução era uma palavra positiva na época. As pessoas achavam que era preciso mudar o Brasil. Mas esse impulso de transformação
de aproximação dos intelectuais, dos artistas com a gente simples do povo, sofreu um golpe brutal com a intervenção militar que derrubou o governo do João Goulart, em 64. Né? E isso gerou uma insatisfação muito grande em setores da sociedade que tinham tido aquela experiência anterior, ainda como jovens, né? Por exemplo, aqui o caso do Chico Buarque de Holanda, ele era só um estudante, e ele vai aparecer na carreira como cantor e compositor depois já do golpe de 64, mas muito marcado, um rapaz de 20 e poucos anos, por essa formação anterior, né? Que vinha também da própria casa dele, porque ele é filho de um dos grandes intérpretes do Brasil, né? O Sérgio Buarque de Holanda, que era professor de História na USP, que tem toda a formulação dele em livros como Raízes do Brasil, como Visões do Paraíso, em que já havia, antes ainda da década de 50, no fim dos anos 30, começo dos 40, uma elaboração, né, dessa necessidade de transformar o Brasil, de criar leis, de criar um novo país, né, que poderia concretizar essa promessa do Brasil como país do futuro. E essas formulações, digamos assim, radicais, de pensadores, por exemplo, como o Sérgio Buarque de Holanda e outros da geração dele, lá dos anos 40, eles foram ganhando um contorno mais politizado nos anos 50. Né? E, sobretudo, depois da Revolução Cubana, isso se tornou explosivo, não só no Brasil, como na América Latina. Então, o Chico Buarque de Holanda é filho desse contexto todo. E particularmente depois de como esses intelectuais, esses artistas reagiram diante do golpe de 64. Que instalou Marcelo, pelo que você diz, na verdade, toda a base formativa do Chico Buarque vem dessa tradição, que você acaba de descrever, mas é impactada e sofre com o abortamento desse projeto, né? Então, a obra do Chico Buarque, durante as canções que ele compôs durante a ditadura, elas são a expressão desse impacto do cerceamento, né, do impedimento da realização desse projeto. Essa é a chave de interpretação possível para se entender. Normalmente, por exemplo, a Adélia Bezerra de Menezes tem um livro conhecido chamado Desenho Mágico, que ela vai tratar as primeiras canções do Chico Buarque de Holanda com a ideia do que ela chama de um certo lirismo nostálgico. Então tem a banda, né, a mais conhecida é a banda, uma certa representação de um Brasil que foi deixando de existir. Um Brasil que foi vencido porque a modernização do país, que se imaginava fosse avançar no combate às desigualdades, que fosse avançar com mais democracia, ao contrário, essa modernização se realizou de forma conservadora, sob as botas da ditadura, né? Uma modernização autoritária, em que os frutos do progresso, do desenvolvimento da urbanização, geraram uma enorme concentração de riquezas e muito fundada na superexploração do trabalho, no arroxo salarial, por exemplo, a compressão do salário mínimo, de modo que o Chico Buarque de Holanda e outros, eu cito sempre o Chico porque ele é quase que uma encarnação de todo um conjunto, de cineastas, de dramaturgos, de escritores, de intelectuais, não é, que se mobilizaram aí contra essa ditadura. E por uma série de fatores, o Chico iria se tornar quase que um ícone, porque ele foi muito perseguido pela censura do regime militar. Mas essas primeiras canções, muitos interpretam como uma espécie de lirismo nostálgico, que, no entanto, está presente em outras partes da carreira dele. Até lá no fim dos anos 70, ele tem a famosa canção
feita para o filme do Cacá Diegues, né, o Bye Bye Brasil, né? Bye Bye, quer dizer, Bye Bye, aquele Brasil anterior que tinha sido pensado um pouco pela geração do pai dele, que depois foi sendo desenhado com mais politização dentro do CPC da UNE, ou da cultura que se chamou na época de uma certa cultura nacional popular. Isso, com as transformações sociais, isso praticamente desapareceu. Por isso, Bye Bye Brasil. Marcelo, deixa eu passar a palavra para o Normando, que eu tenho certeza que ele quer se intrometer nessa nossa conversa aqui. Por favor, Normando. É difícil não querer se intrometer, mas vamos lá, para falar de Chico. Só uma curiosidade muito rápida, né? Quando a gente lembra da paternidade, né? E que é uma influência que o próprio Chico vai reconhecer meio que tardiamente, né? O peso intelectual do pai, né, na formação dele, mas o professor Sérgio era muito amigo do Vinícius de Moraes, né, e só para ilustrar com a anedota, tem a história cômica de que o professor Sérgio chama o Vinícius para beber em comemoração ao nascimento de mais um filho, que era o Chico, e senta em cima do recém-nascido Vinícius, né? Então, quase que Vinícius Moraes mata o Chico no nascedouro, né? De bêbado, senta em cima do bebê no sofá. Mas tem milhares de histórias aí, mas eu queria provocar o Marcelo, que é um incidente que me parece que faz uma chave de virada. Eu já vi entrevista do Chico falando isso, se não me falha a memória, que é a vaia no Maracanãzinho, né, com o Sabiá, e que me parece que aquela vaia faz ele virar um pouco a importância da composição. É claro que a vaia coincide com o contexto histórico do momento, né? Mas achei ótima a frustração de futuro no início, está muito presente realmente no tom melancólico dele, talvez realmente não só naquelas canções anteriores, né? Lembremos que nesse projeto de Brasil que não se realiza, que tem o futuro castrado, tem a Copa de 58, a Copa de 62, a inauguração de Brasília, né? Tem toda uma perspectiva de um país que vai dar certo com uma brilhante autoestima e que é frustrada, né? Mas voltando à vaia, Marcelo, procede falar que a vaia em Sabiá tem uma importância na virada política da composição do Chico? Olha, o Chico, já desde que ele ganhou ele tinha vencido aquele festival com a banda, né, da Record, ele ficou empatado com o Disparada, do Geraldo Vandré. E conta-se que ele, inclusive, disse, não, eu não quero, ele fez questão de dividir o prêmio, estava mais indicado só a banda ganhar, e ele acabou dividindo o prêmio com o Vandré, porque a música do Vandré era tida como mais engajada, né? Mas enfim, depois ele de novo competiu com o Vandré nesse festival internacional da Globo, e o Vandré cantava aquela famosa canção, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Bem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o público já... Só lembrando, isso em 1968, né? Isso, 68. Aí já tinham se passado 4 anos depois do golpe. E o Chico Buarque com o Tom Jobim, né, estavam cantando, as irmãs ali, duas que eram do quarteto em si, acho que era Sinara e Cibele, se não me engano, estavam cantando o Sabiá, que se você prestar atenção na letra, é uma canção que fala do exílio, mas é uma canção que remete à canção do exílio, Gonçalves Dias, e que era mais sutil e tinha uma sonoridade, estava diferente do que o pessoal estava querendo nas ruas naquela agitação de 68. Inclusive o Chico participou de várias manifestações de 68, como a passeata dos 100 mil, mas a plateia, o fã-clube do Vandré ali estava dizendo, não, nós temos que largar a mão dessa música lírica e partir para o pau, largar as flores e partir para pegar em armas contra a ditadura.
E então o Chico, eu não sei se esse episódio específico, né? Depois ele sai se sente constrangido no país, acaba saindo, foi morar na Itália durante algum tempo, onde ele gravou um disco que tem uma canção chamada Agora Falando Sério, né? Que ele brinca, fala que vai dar um tiro no sabiá, dar um chute no lirismo, etc. e tal, fazendo uma certa crítica desse momento de mais lírico, que alguns chamam de lirismo nostálgico, né? Ou seja, ele tinha consciência disso, né? Ele conseguiu fazer uma elaboração crítica em relação a um período que precisava ser superado. Precisava ser superado, mas eu não acho que esse período enfim, eu acho que esse lirismo não é uma coisa assim a ser descartada. Se a gente lembrar de uma famosa frase, né, do manifesto de 1848, que fala que tudo que é sólido desmancha no ar. Então eu acho que tem, mesmo nessas canções líricas do Chico Buarque, tem uma consciência muito clara de que não tem como voltar ao passado, né? Mas tem uma consciência de que aquele passado se desintegrou e é preciso ter uma atitude diante dele. Eu diria que a Roda Viva aí, que é o Chico, porque aí Roda Viva já é um outro fator muito importante que se coloca aí. Qual é a história de Roda Viva? É a história de um astro do show business musical, né, que tem que se acomodar com os novos interesses que estavam se estabelecendo no rádio, na televisão, que era o da indústria cultural, da indústria fonográfica. Então, o lugar do artista ficava muito tolhido, né, porque a ditadura tem esse aspecto interessante. Na medida que ela foi modernizadora, ela trouxe não só a repressão e a censura, mas ela trouxe também um incentivo para as atividades industriais, comerciais da cultura. Então, a indústria fonográfica, a indústria da televisão, a indústria dos livros, da produção para bancas de jornal, etc., floresceu enormemente na ditadura. E muitas vezes contando com o trabalho de pessoas que eram críticas da ditadura, né? Em todo essa produção cultural do teatro, do cinema no período. Então, a ditadura, de certa maneira, reprimia com a mão direita e incentivava os negócios com a mão esquerda, de certa maneira, e as duas coisas andavam juntas. Então, não dá para interpretar, imaginar que toda essa produção cultural do período fosse assim fora da indústria cultural. Ela era fora e era dentro também, né? Os programas de televisão, primeiro na TV Record, por exemplo, depois na TV Globo, com a participação desses artistas que eram muitos deles de esquerda, inclusive nas telenovelas e tal. Mas então o Chico, num segundo momento, ele passa a ter uma atitude mais incisiva. Tem a própria aquela canção Caminhando, né? Tem uma que é do Geraldo Vandré, dizia: esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí tinha um certo diálogo com uma crítica que foi estabelecida na época pela Valnice Nogueira Galvão, num artigo sobre a moderna música popular brasileira, que ela dizia que havia uma espécie de conjunto de canções na época que ela entendia que serviam não para mobilizar, mas para consolar as pessoas, né? Então, não chore ainda não, que eu tenho uma razão para você não chorar. Então a esquerda estava chorando o tempo todo e não reagia. Então ela dizia, olha, chega de chorar, né? Por isso que tem um versinho de uma canção do Caetano que fala assim, que diz assim, aquela alegria, ele assim, e uma canção me consola, tem um pedacinho. Uma canção me consola, ela toma uma Coca-Cola. Quer dizer, eles começaram a ver, né, naquele ambiente de radicalização ali de 68, que eles tinham que fazer algumas canções mais mobilizadoras. Tal. E aí, já no tempo do Médici, o Chico fez a famosa Apesar de Você, né, que ele conseguiu passar pela censura, milagrosamente, que era uma canção que, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né,
que havia aquela coisa, o dia que virá, outra coisa. Havia Marcelo, essa geração. Oi, pode falar. A gente, na semana passada, entrevistou, dialogou aqui com uma ex-orientanda tua, Caroline Gomes Leme, sobre o filme que acabou levando a Fernanda Torres a receber o prêmio no Globo de Ouro, né, de melhor atriz dramática. Né? E eu me lembrei agora, a propósito disso, né, de uma composição do Julinho de Adelaide que foi censurada, de 1974, que é Acorda Amor, né? Que é aquela em que ele fala chama o ladrão, chama o ladrão, chama o ladrão. Eu queria que... Chico... Sim, por favor. A pergunta é exatamente sobre essa música e sobre a conscientização. Quer dizer, me parece que é uma música muito sintomática, que poderia muito bem ter sido utilizada em algum momento do próprio filme. Longe de mim sugerir alguma coisa. É que o filme ali é um momento um pouquinho anterior, né? Mas tem muitas canções que poderiam ter. É de 71, né? O episódio do sequestro, né? E a composição é de 1974, né? Mas eu acho que caracteriza muito bem. Porque naquele momento de 70, então o Chico faz essa canção e aí ele se tornou uma espécie de ovelha negra, né? Tudo que ele fazia, a censura proibia. Aí o que ele resolveu fazer? Ele resolveu criar um personagem, que era o Julinho de Adelaide, e mandava as canções para censura, não com o nome dele, mas com o tal do Julinho de Adelaide. E aí acabou passando, depois logo a censura percebeu isso e passou a exigir que não só se identificasse o autor da composição, mas tinha que ter um comprovante do RG, da carteira de identidade, para dizer que não era falsificada. Então tem muitos episódios da censura que o Chico Buarque conta, etc., né? Mas ele virou uma espécie de símbolo aí da resistência, o que, de certa maneira, o desagradava, porque qualquer artista não quer virar só um símbolo da resistência ou fazer da canção dele só um veículo de protesto. Ele tem certa ambição como artista de fazer alguma coisa mais duradoura que não se esgota numa certa conjuntura. Mas veja, durante todo esse período, seja na época do Julinho de Adelaide ou antes, essa coisa do dia que virá, né? Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Quer dizer, tem a ideia de que amanhã, hoje a gente pode estar sofrendo, pode ser ruim, mas existe uma luz, existe lá no fim do túnel aquela luz e a gente vai indo para lá e a história está do nosso lado, é aquela história, nós estamos no trem aqui que vai nos conduzir para uma transformação popular que vai fazer do Brasil o país do futuro. Isso aparece muito forte no teatro também do Chico, até no momento mais duro da peça Calabar. E é isso tudo que depois vai se... conforme a redemocratização de um lado da sociedade brasileira, mas de outro, toda a conjuntura internacional, com o fim do socialismo real, com problema nas revoluções de libertação nacional que começaram a estar em crise, como, por exemplo, na África lusófona, ou em Cuba, com a qual o Chico tinha se colocado também. E eu diria que no fim do século XX vem aquela sensação de que talvez não fosse bem assim, né? Que a gente não tem essa certeza da luz no fim do túnel, de que a história está do nosso lado, mas que é muito mais complicado e que é muito mais difícil, que a gente precisa lutar para construir o futuro, mas a gente não tem nenhuma garantia, né? Então, eu diria que nos momentos anteriores da carreira do Chico, estava muito forte, não só dele, mas e aí ele está representando muito um sentido mais amplo à esquerda brasileira. Ele tá pensando que há esse futuro, que há essa possibilidade, né? Que, no entanto, isso vai se esvaziando conforme avança a conjuntura, sobretudo nos anos 80, com o Reagan, a Thatcher, com o avanço geral do neoliberalismo em escala internacional, Mas antes disso, Marcelo, em 1978 a gente não pode esquecer Tanto Mar, né?
uma ode à revolução dos escravos, ou seja, um momento de bastante otimismo, né? Quer dizer, de que a democracia brasileira estava sendo reconstruída de novo e tendo, do outro lado do Oceano Atlântico, uma revolução, a Revolução dos Cravos, dando ares de democracia, né? De derrota do fascismo. Então tem empolgação, foi bonito, mas depois logo murchou também, né? Foi bonita a sua festa, pá, fiquei contente, ainda guardo renitente um raminho de alecrim. Por quê? Porque é aquela Revolução Portuguesa, então tem esse contexto todo, a Revolução Portuguesa, a independência dos países da África, depois o Chico vai com muitos artistas brasileiros também em missões, aí já no contexto da redemocratização à África, Cuba, né? A canção que eu citei já com o Pablo Milanês, o Silvio Rodrigues, grava Yolanda, tem toda uma representação que é feita de que o Brasil, retomando a democracia, poderia voltar aos trilhos da história que nos conduziria num horizonte distante, né? Quem sabe, a um socialismo democrático. Marcelo, desculpa, Normando, ainda nessa fase, digamos, utópica, né, desse horizonte utópico, das energias utópicas do Chico Buarque, você tem alguma pergunta, alguma observação a fazer antes da gente entrar no século XXI? Não, só um registro de uma fala recente agora do Marcelo, que é Morena de Angola, né, que está muito ligada ao esforço de ir para a África, etc. E tal. Agora, também é curioso porque era um movimento que contava com os bons olhares do ponto de vista do Itamaraty da ditadura, né? Ou seja, não tinha um renegar das revoluções em África lusófona. Tem até a história do embaixador Rítalo Zappa, né, que trabalhou para a construção dessa visão na ditadura, de que o Brasil, em apoiar aqueles movimentos e em estreitar relações, teria ganhos comerciais com o desmoronar do Império Luso. Inclusive a esposa do Ítalo Zappa, Regina Zappa, a viúva dele, lançou recentemente um livro sobre Chico Buarque, é uma das apresentadoras aqui da TV 247, né? Ela é biógrafa do Chico, ela tem um livro agora recente, mas ela tem outro já anterior, né? Muito, muito ligada a ele e tal. E agora, a ditadura é muito complicada, a ditadura brasileira. Teve várias fases, teve vários governos, e ela teve uma política externa durante o governo Geisel que era justamente de pragmática, de colocar a presença do Brasil fortemente na África, por exemplo, independentemente dessas diferenças, se eram países socialistas ou não. Era uma ditadura complicada, já falei aqui, que às vezes ela dava um prêmio, o Serviço Nacional dava um prêmio para uma peça, o Vianinha aconteceu, aí a censura proibia a peça que um próprio órgão do governo premiou. E aconteceu várias vezes isso no cinema também. Não dá tempo da gente falar aqui em poucas palavras. Eu trato um pouquinho disso nos meus livros, aí, como esse Em Busca do Povo Brasileiro, como Brasilidade Revolucionária. A ditadura é muito complexa, intrincada. Eu costumo dizer o seguinte: ela, no fundo, é uma costura, e a universidade tem um livro belíssimo do Rodrigo Pato Samota, chamado A Universidade e o Regime Militar, que mostra como, de certa maneira, apesar de ser uma ditadura, houve alguma negociação. Não foi à toa que ela ficou mais de 20 anos no governo. Ela teve uma certa negociação com vários setores da sociedade, inclusive os artísticos, né? Que, de certa maneira, era necessário do ponto de vista da ditadura para que ela se mantivesse com estabilidade governando o país.
e ela era composta por setores distintos, né, que a apoiavam. Então tem, na política externa, por exemplo, ou mesmo no âmbito da cultura, a Embrafilme às vezes financiava filmes com dinheiro do governo que depois eram proibidos pela censura da ditadura. E são aspectos que não são simples de compreender, né? A tese de doutoramento do Zé Paulo Neto, né, que foi, se transformou em 2 livros, né, um deles, O Ditadura e o Serviço Social, explora muito bem essas contradições inerentes à ditadura, porque, por exemplo, havia o projeto de construção de um Brasil, de um Brasil superpotência, né? E se investia muito na universidade por conta da necessidade de formação de da base intelectual desse projeto, né? E ao investir nas universidades públicas é criada a pós-graduação, e o efeito contraditório é que esses recursos também iam para as áreas de humanas, né? E aí começa a haver um desenvolvimento da pós-graduação da área de humanas, incluindo o próprio serviço social. Então, às vezes, o decreto 477 contra os estudantes ou outros... Marcelo, tu ficou verde. Quer perder a imagem. Parece que congelou a imagem, né? Tu quer sair e retornar? É só sair e retornar Tá. Eu vou sair e retornar. Enquanto isso, eu passo a palavra para Normando. Tá. Muito rapidamente, né? Essas contradições da ditadura são muito interessantes de serem olhadas e acho que ficam mais evidentes realmente nesses 2 cenários. Agora, uma reflexão que me vem é que isso era um governo autoritário que, dentro dele, se debatia aquela disputa clássica do período da breve democracia brasileira de 46, 64, que era a disputa entre nacionalistas e entreguistas, né? Estava presente dentro desse governo autoritário. No entanto, esse mesmo governo autoritário e militar, ele não tinha o corte fascista, né, de pensamento único imposto que foi desenhado, por exemplo, no quadriênio Bolsonaro, né? Era uma realidade mais complexa de um estamento militar que tinha fraturas, que tinha disputas, até com um setor mais fascista, mas que era predominantemente, né, múltiplo, complexo, né, retratando uma sociedade já bastante complexa. Estou errado, Marco? Eu estou tentando aqui falar com o Marcelo para ele entrar pelo celular, mas eu tendo muito a concordar, antes de mais nada, o fato dialético, né, herança do pensar de maneira marxista a realidade, de que a realidade é contraditória. Isso não escapa, nenhum processo social escapa dessa lógica contraditória inerente à história. A história se dá exatamente por conta da existência dessas contradições. Isso estava presente no regime de 64. Acho que esse exemplo que eu citei da própria universidade, do próprio desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, os militares, os governos militares investiam na universidade pública. E quando esses recursos chegavam dentro das universidades públicas, havia uma dinâmica própria, muito particular, de como fazer, de distribuir esses recursos. E aí abre-se espaço para o desenvolvimento das áreas de humanas, das áreas das ciências sociais, de maneira geral. Né? E um exemplo correlato, o Marcelo mencionou, fora cinema, fora a indústria fonográfica, a indústria editorial, que foi incentivada pela ditadura, ela vive um momento de florescimento e de publicações de clássicos de marxista e de marxistas ocidentais contemporâneos muito fortes durante a ditadura, né? É durante a ditadura que diversas editoras
Azar e várias outras, Zé Olímpio, trazem para o Brasil pensadores marxistas contemporâneos norte-americanos, ingleses, né? Não, se você pensar, Normando, que no final dos anos 70 eram vendidos nas bancas de jornais a coleção Os Pensadores, Isso. É, um dos grandes legados deixados pelo meu pai, que era um caixa de restaurante, era a coleção Pensadores, que ele adquiria semanalmente, né? Ele ia lá na banca de jornal para, na verdade, comprar o bilhete da Loteria Federal, e junto com o bilhete da Loteria Federal ele comprava, não sei por que razão, né, um exemplar da coleção Os Pensadores. Então, eu tenho até hoje praticamente completa a coleção Os Pensadores. Isso nas bancas de jornal, imaginem só, no final dos anos 70. Marcelo está aqui, deixa eu adicionar ele ao palco. Marcelo, a gente, enquanto você não estava presente, falava das contradições da história, das contradições da ditadura, inclusive. A gente falava aqui de como determinados livros de autores marxistas, né, chegavam até as editoras. Eu citava aqui a coleção Os Pensadores, né, que foi publicado pela Abril Cultural e era vendido nas bancas de jornal, né? Eu lembro, na época, de ter comprado o volume da série Os Pensadores em banca de jornal, né? E depois vieram os economistas, e quem geria era o Jacó Gorender, né? Que era um antigo marxista, da direção do partido. Não, então, houve um exemplar, salvo engano, do Lenin, que era o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que tinha o prefácio ou a introdução, a apresentação do Zé Paulo Neto, né? Para você ver a situação. A gente pode voltar, faltam 12 minutos. A gente pode voltar para o Chico Buarque, Marcelo. E aí eu queria entrar nessa fase do século XXI, que você aborda num artigo que você... Já foi publicado? Já foi publicado, Marcelo, ou ainda não? Saiu agora na revista Literatura e Sociedade, que é o Departamento de Literatura da USP, uma edição muito bacana, que é gratuita, o pessoal pode acessar, que faz um balanço da contribuição do Chico Buarque de Holanda na literatura, no romance, no conto, no teatro. E ali eu escrevi um artigo. Deixa eu apresentar e te fazer uma pergunta sobre ele. O título é Benjamin com M, ou seja, o livro, o romance do Chico Buarque. Benjamin com N, Walter Benjamin, : romance, história e melancolia de esquerda. Bom, a gente falava da coleção Os Pensadores. O primeiro contato que eu tive com o Walter Benjamin foi exatamente num volume da coleção Os Pensadores, dedicado à escola de Frankfurt, né? E tem texto do Adorno, do Horkheimer, de Habermas e de Walter Benjamin, né? E, Marcelo, eu queria te perguntar exatamente isso, né? Você apresenta nesse artigo como, na verdade, existe uma espécie de entrada em contato, não necessariamente com a leitura, com a inspiração benjaminiana, né, mas a ideia de que a obra do Chico Buarque de Holanda teria entrado nessa esfera da melancolia, da ideia de que a história não tem um caminho inexorável, de que a história não caminha num sentido progressivo, né? Vou usar agora termos meus, né, de que a história teria deixado de lado esse caminho utópico e se defrontado com a barbárie social, ou seja, com uma distopia. Eu estou enganado nessa interpretação, Marcelo? Eu estou exagerando nas cores, ou isso se faz presente tanto no teu artigo como na obra literária do Chico Buarque de Holanda a partir de então? Por favor. Eu concordo, sim, né? Eu acho que a obra, sobretudo agora os romances do Chico Buarque
Holanda são muito expressivos dessa época, dos anos 90 para cá, de avanço e quase que restrito do neoliberalismo, mesmo que às vezes a gente tenha governos de esquerda, conseguem fazer pouco do ponto de vista econômico para escapar dessa lógica da produção internacional globalizada de mercadorias que nos esmaga, não é? Que faz avançar a barbárie em toda parte. Não é? Então a gente vê mendicância, aumento da fome, superexploração do trabalho, agora aí a uberização, a precarização do trabalho, e tudo isso está muito marcado, muito presente nos romances do Chico Buarque de Holanda. Mas veja, a gente pode, muitas vezes, eu diria que o Chico a característica talvez principal dele seja a melancolia. Mas isso não é necessariamente uma crítica, porque normalmente a gente usa o termo melancolia naquele sentido freudiano, quer dizer, a incapacidade de superar o luto. Então, eu poderia interpretar não só o Chico Buarque de Holanda, mas uma outra cultura de esquerda, ou mesmo a atuação política da esquerda, como melancólica no sentido freudiano de que não escapa do luto. Foi perdido esse projeto da Revolução Brasileira, tal como pensado nos anos 60, e que aí a gente ficaria eternamente chorando as pitangas dessa melancolia, a gente não vai para frente. Ao contrário, né? Se a gente pensar a ideia de melancolia, no sentido que, por exemplo, autores como o Ben Said coloca, ele tem um livro chamado A Aposta Melancólica, muito baseado no Walter Benjamin. Se a gente pensar, por exemplo, o livro que está traduzido em português do Enzo Traverso, chamado Melancolia de Esquerda. O que é essa melancolia de esquerda? Não é ter uma atitude passiva, achar que nós perdemos mesmo, nós temos que enfiar a cabeça no buraco, mas, ao contrário, perceber como é difícil a gente lutar contra muitos fatores adversos. O futuro histórico não está necessariamente do nosso lado, mas que a gente precisa brigar por ele, precisa tentar construir uma alternativa ao mundo do desenvolvimento capitalista tal qual ele é posto hoje, que nos levará, já nos está levando à barbárie, inclusive a barbárie da destruição ambiental, porque a lógica do capitalismo a continuar como está, ela é de destruição da própria vida humana no planeta. Não há como a gente aguentar, e nós já estamos vendo aí todas as consequências climáticas, né, do aquecimento global, das enchentes. Agora tivemos no Rio Grande do Sul uma grande desgraça aqui no Brasil, mas isso vai se sucedendo de uma hora para outra, e a precarização, a ausência de direitos sociais, né, uma selvageria geral no desenvolvimento da sociedade, o avanço da extrema-direita, né, no mundo agora, que tem paralelo com o que houve antes da Segunda Guerra Mundial, que era o tempo do Walter Benjamin. O Walter Benjamin estava ali escrevendo nas suas famosas teses da filosofia da história, o anjo da história, que vai sendo impelido para o futuro com um vento que ele não consegue escapar daquilo, e atrás vem as ruínas, né? Então, a ideia dele é: vamos observar essas ruínas do passado para tentar construir uma alternativa de futuro. Então, isso, se a gente pegar historicamente, o momento que foi escrito esse livro, Benjamin, tem um livro do Leandro Konder sobre o Walter Benjamin, tem livros do Michel Levy sobre o Walter Benjamin. O Walter Benjamin passa a ser um autor mais citado e mais reverenciado, de certa maneira, porque ele desde cedo, né, e não foi à toa, ele estava ali naquelas circunstâncias da luta contra o nazifascismo, que inclusive o levou ao suicídio, e percebendo essas forças destrutivas da história. É preciso lutar contra ela. Então, falar em melancolia de esquerda não é a gente ficar chorando no cantinho, né, mas perceber desenvolvimento completamente adverso para setores democráticos, progressistas. A gente está vendo isso hoje, né? Tem Trump eleito nos Estados Unidos, as notícias aí
das grandes redes sociais, deixando rolar tudo na internet, falsas notícias, fake news. O nosso cenário é bastante sombrio para o futuro. E isso aparece muito, muito claramente nos livros do Chico Buarque de Holanda. Por exemplo, Essa Gente, que é um livro recente dele. Enfim, eu tento trabalhar um pouquinho isso nesse artigo que eu escrevi para a revista lá, a Literatura e Sociedade, né? Que a gente vê o quê? As pessoas presas nos romances do Chico numa espécie de círculo de fogo da história, né? E que a gente precisa pensar essa história a contrapelo, né? Ver o passado pela ótica do presente, né? Tentando deter essa barbárie. Eu acho que o momento hoje da história da humanidade é a detenção desse desenvolvimento muito nocivo para a humanidade que a gente está vendo aí por todas as partes. Então, Marcelo, já que você falou do Michel Levy, foi publicar. Esse programa está sendo gravado no dia 8 de janeiro, né? E ontem, no dia 7, saiu um artigo do Michel Levy no site A Terra é Redonda, que eu sempre faço questão de recomendar a todos, né? Cujo título é 23 de dezembro de 2084. E ele diz: na minha juventude, durante as décadas de 2020 e 2030, ainda era possível evitar a grande catástrofe climática, ou seja, imaginar um futuro, né, como uma forma de dizer, olha, ainda é possível reverter essa situação. Diga, Normando. Por favor, Normando. Não, muito rapidamente, tinha me lembrado a fala. É diferente de Benjamin, mas é de uma complementaridade muito grande e trabalha dentro do é possível, né? Eu me lembrei da história dos vencidos, que reside sob os escombros dos derrotados, né? Mas que deve ser resgatada do princípio esperança, do Bloch. Uhum. Agora, só para uma provocação final, né, sobre Chico, prometo, Marcelo, que não te aborreço mais sobre isso. Aquela figura exótica que era o Tinhorão. Ele tinha razão quando dizia que Chico Buarque é a única expressão decente cultural da burguesia brasileira? Olha, o Chico nunca teve pretensão de negar a origem dele, né? Se você o Engels era dono de empresa. Eu diria que ele não diria da burguesia, eu diria que ele é expressão disso que somos todos nós, professores universitários, advogados, médicos, que são ditos progressistas ou de esquerda, né? que é justamente esses setores das camadas médias que buscam essa aproximação com o popular, com a gente das favelas, do campo, das cidades, com os deserdados da terra. Então, o Chico Buarque de Holanda é esse lado da cidade que quer se aproximar do morro, para ficar aí na geografia do Rio de Janeiro, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Quer dizer, você pode dizer, bom, mas ele não é favelado. É claro, ele é filho do Chico, ele é um camarada, inclusive, muito bem aquinoado, do ponto de vista intelectual, não só intelectual, mas também financeiro, que, aliás, ajuda muita gente, né? Mas isso não impede. Ele é diferente, por exemplo, ele não é burguês, no sentido preciso do termo, ele não é dono de nenhum meio de produção, né? Mas ele faz parte dessa elite intelectualizada do país. Sociologicamente falando, ele é um pequeno burguês. Né? Sociologicamente falando, um pequeno burguês. Mas que faz parte, digamos assim, desse conjunto policlassista que pode pensar transformações democráticas e socializantes no Brasil. Então, não tem lá o carimbo, porque o Marx era operário, o Engels não eram. Enfim, para não citar outros, ficar só nos... enfim, são intelectuais. O Gramsci, né, o Marco aí, que é estudioso,
da Itália, né? Por que o Gramsci era tão preocupado com a questão dos intelectuais, né? Da aproximação dos intelectuais com o povo, com os trabalhadores, com os camponeses, com as raízes populares, o próprio termo nacional popular, são variações distintas, são coisas que, no entanto, têm esse elemento que me parece muito significativo, né? Mesmo agora, esse filme que acabou de ser premiado, o Walter Salles, que é o diretor do filme, é um dos caras ricos do Brasil, né? É um bilionário, né? E esse sim. O banco atualmente deve estar lá no grupo do Itaú, mas, enfim, você não está. Nós temos um momento de grande frente, não é porque fez um belo livro, belo filme, o Walter Salles, sobre a juventude do Che Guevara, um cara sensível. Então não é só o Chico, somos todos nós aí que, de certa maneira, pertencemos a esse 1, 2, 3% mais privilegiado da sociedade brasileira, mas que estamos tentando dar as mãos para o que nos parece ser possibilidades de futuro, né? O Marco falou do Michel Levy, ele está apostando muito, ele já velhinho, está com quase 90, né, no que ele chama de ecossocialismo. Talvez seja esse o futuro, mas está difícil a situação, né? Então, quando eu falo de melancolia, não é para a gente chorar, né, no cantinho, mas é para pensar como que a gente pode realisticamente ver a situação difícil em que a gente está, e se a geração lá do Walter Benjamin, que acabou se matando, mas os que o sucederam, né, conseguiram derrotar o nazifascismo, nós também conseguiremos derrotar essa onda internacional que ameaça, inclusive, acabar com a humanidade, a continuar esse tipo de exploração absurda, tanto da natureza como dos seres humanos que vigoram no neoliberalismo. Essas conversas com o Marcelo sempre são muito agradáveis, a gente poderia ficar bastante tempo aqui ainda, só que o Trilhas fica por aqui. Muito obrigado, Marcelo, um abraço, Normando. A gente volta no próximo fim de semana, dialogando com um artista multimídia e poeta de origem bielorrussa, chamado Paulo Bruschi, que no início dos anos 70 teve uma exposição dele censurada, fechada pelo regime ditatorial. Será o nosso convidado na próxima semana. Eu gostaria de me despedir antes, só lançando uma provocação que evidentemente não dá para ser respondida aqui. Eu acho que Marcelo não gostaria muito de entrar por essa seara, mas que certamente, Normando, a gente tem que pautar para uma próxima ocasião de como esse processo de ida ao povo por parte da cultura foi capturada em parte pela música sertaneja, né, representando, expressando os interesses do agronegócio, né? E isso é bastante perigoso e se mostrou agora, está mostrando aí as suas garras mais do que nunca, por exemplo, com o lançamento, como se queira chamar isso, lançamento do seu novo, a candidatura... Balão de ensaio. O balão de ensaio, né? Rumo à presidência da República ou algum outro projeto político mais amplo do cantor sertanejo bastante popular chamado Gustavo Lima. A gente vai discutir isso ainda aqui no Trilhas da Democracia. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, eu. Um grande abraço. Marcelo, um abraço, Marco. Um grande prazer revê-los. O Trilhas fica por aqui. Até a próxima semana. Até lá. Obrigado. Até lá.